27 de março de 2021, Dia Mundial do Teatro. Evocação de Mário Viegas. O Mário era um pássaro e era um palco. Era tudo o que cabia no cofre das palavras, no novelo denso e tenso das emoções, no júbilo de estar com os outros, no verso-reverso da claridade de um poema. O Mário era uma plateia e uma casa. Era o fogo do olhar que desafiava a medíocre quietude dos resignados, dos vencidos e dos convencidos da vida. Era a cena do ódio contra a cena do ócio. Era a coragem de ser tudo e mais alguma coisa. Com ou sem o gin tónico do outro Mário. O Henrique Leiria, contista desconcertante do nosso assombro, soerguido à condição de contar e de ouvir contar, até se finar. O Mário era a máquina do teatro em estado puro, por vezes brutal, por vezes avassalador. Era a máquina do dizer, contra o filtro apertado e sufocante de todos os silêncios indesejados. Era a fala que falava por todos nós, antes e depois da festa cantante da liberdade, que nunca deixou de ter lugar cativo na sua voz. O Mário era uma cidade e um rio. Era Totó, Charlot e William Shakespeare. À boca de cena era a magia do teatro. Era a grande representação do ser, porque ser ou não era a magna questão. E não precisava de púlpito ou de tribuna para partilhar em dádiva plena a grande inquietação que lhe incendiava o espírito. E digo espírito, porque a alma sempre foi departamento em que não assentou arraiais. O Mário era o desafio, o safanão, o grito, mas era também o labirinto da ternura, dissimulado sob a capa de fogo de um personagem quixotesco e poético, eternamente à beira do abismo. O Mário era tudo o que os outros não ousavam ser, porque tinha o gênio que tudo abaca e desassossega. Porque a sua vida foi a continuação do livro do desassossego, de uma pessoa que, ao contrário dele, foi discreto, circunspecto, quase anónimo e cumpridor. Ele não, porque ser bem comportado lhe causava urticária e horror, sem a ajuda do Senhor. O Mário foi o manifesto de si mesmo, anti-Dantas, anti-tantos, anti-medo, anti-morte, anti-conformismo conformado dos sussurrantes funcionários do tédio de uma vida sem sobressaltos. E sendo tudo isto, foi sobretudo ele mesmo, eito e esmo, galopante ator do nosso espanto, deixando boquiabertos todos os que esperavam do teatro somente consolo, paz e concórdia. Mas um teatro assim era para ele pura mixórdia. O Mário foi uma revolução dentro da revolução. E até abril escolheu para nos dizer adeus, logo o dia primeiro, o das mentiras. Mas infelizmente foi mesmo verdade. Pois ele deixara de aqui estar para andar, livre e à solta, por todos os lugares do seu apego à vida, do supremo espetáculo da sua existência, sem dono e sem sono. O Mário foi um arco e uma flecha, uma fogueira acesa no meio da noite, uma voz feita à medida da rebeldia, de existir contra tudo o que o irritava e condoía, fosse preconceito ou censura, fosse baixeza, compaixão ou hipocrisia. E se tivesse sido eleito presidente, hoje viveríamos numa república, talvez sem rei nem roque, anarca e festiva, mas infinitamente mais livre e alegre do que aquela que agora celebramos já centenária. O Mário é dos ausentes mais presentes que eu conheço, porque se apresenta vivo e mal comportado, ao contrário de tantos vivos que nos checam,
e que estão mortos por dentro e por fora, praticamente desde que nasceram. Por isso, concluo esta educação como ele merece. O Mário anda por aqui a assistir e a gargalhar na sombra, sem se sentar nem se acomodar, levando-me a proclamar alto e bom som para exaltar o seu gênio e o seu dom. Viva o Mário! Viva o Mário! Pim! Mas sem fim. Poema de José Jorge Letria. O teatro é gente. O teatro são as atrizes, os atores. O teatro são os encenadores, os músicos. O teatro são os técnicos de som, são os técnicos da luz. O teatro é tanta gente. O teatro é vida. O teatro é respiração. Voltem ao teatro. O teatro precisa de vocês e vocês precisam do teatro.